Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast, diretamente dos estúdios Decola, no centro do Rio, na Lapa. Decola com 2Ls _ oficial, você acha no Instagram. Vamos por mais, né? O episódio 33. Normalmente a gente traz aqui grandes craques, né, do passado, gente que milita no esporte. Esse cara também milita no esporte. E é um grande árbitro, né? Digo porque ainda apita aí jogos festivos, coisas desse tipo. Luiz Antônio Silva Santos, o Índio, prazer te receber, meu amigo. Satisfação enorme. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez falando de arbitragem, de futebol, de esporte e me apresentando um pouquinho, né? Para que as pessoas saibam verdadeiramente quem é o Luiz Antônio Silva dos Santos, o Índio. Exatamente, porque apitou grandes decisões do futebol do Rio, muita coisa bacana que você apitou. Antes de mais nada, galera, se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like na transmissão, vamos engajar, que está crescendo e a gente quer sempre mais. Ô Índio, me conta primeiramente, quando você decidiu que queria trabalhar com futebol? Porque normalmente a gente pensa, pô, o cara quis ser árbitro, como é que é isso? Ô André, quando a gente estava falando aqui em off, né, já nos aquecendo aqui no aquecimento bate-bola, eu sou nascido em Nova Iguaçu, né? Queimados, que na época era município de Nova Iguaçu, era um município só. E em 1970. Então eu acho que isso já é um DNA de gostar tanto de futebol. Ano do Tri. Ano do Tri, né? Daquela grande seleção que eu não vi, mas nasci em agosto, ela tinha acabado de se consagrar. O Brasil respirava futebol. Pô, então eu nasci cheirando futebol, né? E aí, cara, eu fui morar em Petrópolis, nasci em Nova Iguaçu, como eu falei, e aí fui morar em Petrópolis e lá eu comecei a despertar esse prazer e esse desejo de ser um jogador de futebol. Fiz alguns testes aqui no Rio, na Ilha do Governador, tinha no estádio do Cocotá, quem conhece a ilha sabe bem, lá no finalzinho. Fiz lá, ali na área de São Cristóvão também, algumas avaliações, mas tinha muita disposição, muita vontade de correr. E a parte técnica? Mas aí... Devia um pouquinho. Não dava, né? Não dava. Vamos... Jogava em que posição, Índio? Eu era lateral direito. Lateral direito. Porque o DNA ajudava, né? Altura, biotipo, então como tinha um bom condicionamento físico, hoje em dia mais ou menos, mas como na época garoto tinha um bom condicionamento, aí o técnico, o Luiz, e aqui vai, porque era verdadeiramente o apelido dele, o Luiz Preto, que era um técnico lá do Cascatinha, depois do Quissamã e depois do Carangola, são bairros lá em Petrópolis, ele me levou e eu comecei a gostar e tal, passei pelo Serrano e depois fui para esses clubes, vamos botar assim, na cidade, no futebol amador, era Serrano, que era o profissional, Petropolitano, que era o time de elite, que tem uma sede social muito rica, perto da Praça da Liberdade, e depois os clubes, vamos botar assim, os pequenos, né? Sim. De menor investimento. Aí eu jogando e tal, até que um amigo me trouxe para o Rio, eu fiz algumas avaliações e aí não deu. A vida seguiu, aí eu fui para o quartel, ao sair do quartel, estive na caserna, sei bem o que é cumprir ordem, ser disciplinado. Eu acho que ali eu já estava sendo preparado. É verdade, porque a disciplina e o respeito à hierarquia, eu acho que está muito ligado à questão do árbitro. Sim. Né? Claro. Porque é uma autoridade Claro que é. investida, apesar que tem muita gente que entende que não. E acho que né? ela é uma autoridade que não é tão respeitada. Não é porque também não se faz se respeitar. Também, concordo. Não é porque posso dizer que eu parei de arbitrar profissionalmente, mas sempre foi minha opinião. E nas minhas rodas de conversa com os meus amigos, na época, lá atrás, eu já brigava e falava isso. Nós temos que nos fazer respeitar, porque não temos a união que devemos ter. Não tem mesmo. E não entendemos a força que temos. Quando nos unirmos e entendermos nossa força, nós seremos altamente capazes. Não tem jogo sem árbitro. Não tem. Não existe. Isso aí. Não existe. Você pode entender tudo, mas uma coisa você entende. Em qualquer coisa na vida, você vai precisar de um mediador. Exato. De alguém para mediar ou arbitrar. E o árbitro está embutido dessa autoridade. E aí, Andrezão, eu cheguei nesse momento, falei, bom, não vou ser mais jogador de futebol. Com quantos anos já? Já estava com 18 para 19. O limite, né? E aí eu entendi, vou ficar nas peladas, e aí fiquei. E aí foi onde veio o apelido de Índio, porque eu usava o cabelo grande, até em 2010, 2009 eu deixei crescer de novo.
Foi até o Luiz Alberto, Zagueiro? narrador como você. Ah, Luiz Roberto. Luiz Roberto. Ah. Ele até teve um jogo, uma final, que ele até citou. Ele falou mais do cabelo do que do jogo, né? Ainda bem que eu não tive nenhum erro. Pô, que bom. E aí ficou só no cabelo. E aí, cabelo grande, garoto, pele, né? Aí, índio, tu parece o índio, aí nasceu o apelido índio. E aí, jogando minhas peladas lá em Petrópolis, eu fui pro quartel, como eu falei. Aí fui pro quartel, meu segundo pai, o Zequinha, que é um parceirão, um amigão, ele era da Liga Petropolitana, e ele, isso em 89, 90, ele me levou um dia, me fez o convite, vamos lá na Liga, eu tô lá indiciando os atletas, ele era procurador, e aí eu fui como não queria nada. Ele me chamou 1, 2, 3 vezes, eu não fui. Até que um dia aconteceu. E ele já sabia o que estava acontecendo lá. Ele já tinha cantado a pedra. Pô, tá rolando o curso de árbitro, não quer fazer? Eu falei, não, vamos lá, não. Até que um dia do nada, ele me convenceu e eu fui sem pretensão nenhuma, amigo. Ou seja, nunca foi teu sonho. Não era meu sonho. Eu costumo dizer que eu tinha um dom que Deus fez aflorar. Eu tinha esse dom. E Deus usou o instrumento, como eu te falei aqui, no improvável, daquele papo que a gente teve. As coisas acontecem quando é da vontade de Deus. A gente só tem que entender se realmente é ou não no coração. E aí, ele me levou, eu fui. Chegou, tá rolando o curso aí, faz aí. Aí um auditório. Na época era o Walter, de Paula Serra, o Bianca, que tinha apitado a final em 89, Botafogo e Flamengo. Quer dizer, ele estava em auge na cidade, mas eu não me tocava. Quando eu olhei e vi árbitros que apitavam, amigos, falei, caraca. Aí o Valtinho falou, senta aí, índio, senta aí, assiste aí a aula. Eu assisti lá no final. No final ele fez uma pergunta e tal. E eu achei legal, gostei daquele ambiente. Aí ele falou, vai voltar? Eu falei, não sei, ele volta. Bicho, eu sei que demorou mais 1, 2 aulas. Eu voltei, gostei. Ele... tá rolando um torneio lá em Cascatinha, quer ir lá apitar? Eu falei, cara, não tem material. Aí o Daibert Pedrosa Moisés, que foi assistente FIFA, também de Petrópolis, ele virou pro Daibert, tem material, não tem? Tem. Empresta pro índio? Empresta. Eu falei, pô, mas não tem nada. Tem uma bermuda preta? Bicho, eu lembro como hoje, uma bermuda de brim, quase jeans, né? Preta. Fui eu. E o amigo emprestou meião, camisa, bandeira, apito, tudo. Eu só levei, literalmente, meu material de higiene pessoal e essa bermuda. Foi tão prazeroso passar o dia ali que minha falecida mãe, eu peguei o telefone em casa, já liguei para ela. Falei, mãe, eu preciso comprar um uniforme. Aí ela, uniforme de quê, meu filho? Falei, uniforme de árbitro. Aí ela falou, de árbitro? Falei, é. Aí ela, tá, e onde eu encontro isso? Posso falar aqui? Pode. Acho que ainda existe, Casa Naí, Rua Marechal Floriano, aqui no centro. Dei as coordenadas para ela foi lá, comprou meu uniforme. Eu aí com 1 mês já estava aparamentado com o uniforme, me sentindo... Empolgado. Assim nasceu o árbitro. Cara, que legal, cara. Essa foi o nascimento do árbitro. E eu falo, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque, como eu te falei, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, eu não planejei. Você fala, mas eu planejei ser jogador de futebol. Aí, Papai do Céu me abençoou e me levou para ser apto e ser útil nessa minha carreira que eu tanto agradeço a Deus. Eu acho que todo mundo que milita no futebol sonha em ser jogador de futebol. É que praticamente, sei lá, 98% não consegue. 1% talvez jogue em grandes clubes, alto nível, e a maioria joga em clubes pequenos e sofre muito, né? Eu, por exemplo, também queria ser jogador, só que estava acima do peso, não conseguia. Aí hoje em dia eu jogo meu futebol, brinco e tal, é o que dá para fazer. Mas eu pensei, pô, o que eu posso fazer no futebol para estar dentro? Eu posso ser jornalista. Eu olhava os caras correndo ali, ficavam atrás do gol com o microfone e tal, pensava, posso fazer isso, posso narrar futebol. Então, porra, eu fui dentro dessa e também tô indo. Eu acho que é muito por aí, né? Hoje, com 54 anos, na função que eu estou, vendo com amadurecimento, né, André? Nunca a gente vai ter o amadurecimento que temos com 50. Eu achei que com 40 eu estava pronto, não estava. 45, melhora. 50, todo dia eu aprendo um pouco. Com um jovem, com
alguém da minha idade ou com o mais velho, não importa. Até com o cachorrinho que eu tenho em casa, ele sempre me ensina alguma coisa todo dia. Ou repete um movimento que me ensina a trabalhar aquele dia a dia. Bom, eu te falo isso para quê? Porque o futebol, ou como você bem falou, qualquer segmento profissional, se você tem que enxergar os caminhos que você tem. Exato. Né? Você seguiu narrando, um grande narrador, um profissional que já rodou, já sabe, já sentiu o cheiro da grama, do calor e da chuva. Sim. Sentiu na pele. Então, é isso. O jovem, ele tem que entender, e não só o futebol, mas em qualquer segmento, que ele pode crescer, às vezes ter um sonho de ser jogador, vai ser árbitro, vai ser comentarista. Eu quero ser médico, tá? Não conseguiu fazer uma faculdade de medicina por conta de uma realidade social, tenta enfermagem. Você pode ser tão bom como enfermeiro, como médico, mas tá dentro daquilo que tu já tem uma paixão, que é cuidar, que é do esporte, que é da administração. Então, assim, são N oportunidades que nós temos e que a gente tem que entender que o caminho, ele vai vir. Você só tem que trabalhar e se preparar para quando acontecer, você tá pronto. Pô, todo garoto carioca sonha em estar num Fla-Flu, num Vasco, Flamengo. Imagina. Você apitou Fla-Flu, Vasco, Flamengo. Eu tava ali pela Rádio Globo, atrás do gol, no Vasco, Flamengo. Pô, então assim, eu acho que a gente conseguiu participar de alguma forma e muito bem, né, desses espetáculos. Não, eu aprendi com um grande jogador, um grande ser humano, um profissional exemplar, um político também que trabalha na área, e falo que é o Romário. Sim. Ele falando isso, se tinha uma coisa que o Romário e as pessoas não entendiam, ele tem amor por ele, amor pelo que ele faz, e ele respeita a si mesmo. Então, amigo, seguindo isso é para dizer o quê? Ele falava, eu sou o cara, eu sou bom mesmo. Você é bom, eu era um bom árbitro profissional. Eu me dedicava. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de ouvir isso. Você era bom? Eu era bom. Porque se eu não fosse, eu não tinha alcançado o que eu Parece fiz. que a pessoa tem uma certa empáfia, mas não é isso. Não é arrogância, não é. Não. Primeiro de tudo, se você não acreditar, principalmente no mundo do futebol, que é o que a gente está falando aqui, se você não acreditar no teu potencial, no que você é capaz, ali, dentro dos 90 minutos, vão te engolir. Você não vai conseguir ser profissional. Porque é uma guerra. Primeiro, emocional, física e técnica, na qual você tem que se preparar e ir para dentro. Agora, a primeira grande vitória que você tem que ter é consigo mesmo. Exato. Porque se você não acreditar em você, não se valorizar e não mandar, eu sou bom, eu acredito em mim, vão te engolir. Ô, Índio, esse papo a gente teve também no off aqui. Todo mundo tem um time de futebol. Todo mundo torce para alguém, pô. Você, como carioca, imagina que torça para um dos 4, ou não. Não, eu te falo, como eu falei, é difícil, né? Até hoje as pessoas falam, tu tem time? Não tem, irmão. Como eu te falei, na minha época, a gente não tinha essa oportunidade essa diversidade de canais, de oportunidade, de meio de comunicação, não tinha. Era muito restrito, ok? Então, o que acontece? O que a gente assistia? Flamengo no estado. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Sim. Para fora, os grandes. Corinthians, São Paulo e... Palmeiras e Santos. E assim, Grêmio e Inter. Então, o que acontece? Na minha infância, eu ficava atento a esses grandes clubes. Então, eu gostava de ver jogo do Flamengo, eu gostava de ver jogo do Vasco, porque, como a gente falou, tinham grandes profissionais, né? E eu já sonhando em ser jogador, eu queria ver o que cada um, inconscientemente, eu já fazia isso. Eu ficava vendo, por exemplo, Romerito, Tato, Washington, Assis, jogando, aquilo para mim era fantástico. Aí de outro lado tinha Andrade, Adílio, Zico. No Vasco tinha Roberto, Tita, Romário, aquele lateral, Mauricinho, e assim sucessivamente, né? Então, assim, eu criei identidade com o futebol, a identidade com o esporte. Então, eu não tenho time, porque... E quando eu cheguei a fazer o curso e comecei a apitar, aí que eu vi mesmo que eu não tinha que ter time. Eu tinha que ser Índio Futebol Clube e Federação. Meu time era a Federação. E qual era o resultado para se ganhar o jogo? Ir no jogo e não gerar polêmica nem problema. Aí, algumas dessas vezes, eu gerei algumas coisas. Não tem jeito. Gerei problema e polêmica pro meu presidente, pro meu diretor de arbitragem. Mas, graças a Deus, eles entendiam o momento e puxavam a orelha quando tinham que puxar, colocavam na cadeira do pensar quando tinham que colocar.
nunca reclamei. Eu entendi que aquilo tudo fazia parte do meu desenvolvimento e amadurecimento. Então, se você não tinha time, para você era muito mais tranquilo apitar um clássico, ou não? Pô, muito fácil. Eu não olhava a camisa, eu não queria saber. E assim, as atitudes falam mais do que a verdade, do que a palavra. E é verdade absoluta a tua atitude. E se a gente buscar, eu acho que todo mundo vai enxergar isso nas minhas atitudes. Não tinha camisa. Você estava ali perto, você percebia isso. Não tinha camisa. E eu não me preocupava. Se eu tivesse que dar um pênalti com 1 minuto, eu dava. Se eu tivesse que dar com 50, eu dava. Se eu tivesse que expulsar com 30 segundos, eu não estava nem aí, cara. Porque eu aprendi também com o Valtinho que é o seguinte, ele falava assim, ó, você ganha um jogo com uma decisão e um cartão. Seja ele no primeiro minuto ou no último minuto. No primeiro minuto, você ganha o jogo. No último minuto, você ganha pro próximo jogo. É verdade. Porque é uma consequência. Um jogo vai te levando a outro. Um jogo vai te levando a outro. Uma semi te leva a outra semi, que te leva a uma final. E dizem aí, né? Eu nem tenho isso anotado, que na geração dos anos 2000 eu fui o árbitro que mais apitei finais. Com certeza. E eu, assim, quando me falaram isso, me impactou. Falei, caramba, eu fiz isso tudo. Você não tem isso anotado? Não. Apitei tantas finais, Não. tantos jogos? Não tem. É mesmo? Não tem. Aí você vai falar, desapego? Não, eu vivia muito aquele momento. Assim, mas não se preparava para... Sim, me preparava. Mas é como eu entender, você entender que o que vai valer é um momento. Porque o futebol é isso. É um momento. Porque depois que acabou o jogo, acabou o árbitro. Só se tiver uma polêmica que polêmica, aí dura aí mais tu vai aparecer. Então, mas essa é uma dúvida minha, cara. Eu acho que você, de repente, consegue me esclarecer. Por exemplo, todo mundo fala que o árbitro bom é o que não aparece. É aquele que passa batido no jogo, né? Só que o árbitro que passa batido no jogo, muitas vezes não fica marcado. Não é marcante. E aí, de repente, ele é esquecido. Afinal de contas, qual é o árbitro bom, pô? Aquele que quando tiver que aparecer, apareça. Aquele que tiver que ser discreto no momento certo, ser. Mas aquele, acima de tudo, que não tenha medo. De ser, como eles falavam pra mim, e ainda falam, tu quer aparecer mais do que jogador. Não, aí eu respondi. Eu apareço em cima de quem quer aparecer mais do que eu. Não deixa de ser. Eu tive um outro diretor, que era o José Gonçalves. Como todo mundo o conhecia. Ele falava assim, árbitro nunca pode deixar de dar resposta a um jogador. E mais, a última resposta tem que ser do árbitro. Como um pai educando um filho. Há uma divergência, mas a palavra final é do pai. Acabou o assunto. O filho tem que respeitar. É autoridade. É isso aí. E eu tive conversando num podcast de um amigo, e aí a gente falou sobre autoridade. Até que ponto o árbitro pode ir, até que ponto o jogador pode ir. Uma coisa é eu entender que você não é um bom narrador. Eu posso falar para você. Sim. Eu acho que você não narra bem, que o João narra melhor que você, André. Sim. Isso é minha opinião. Claro. O que eu não posso dizer para você é um M. Você não tem competência. Tudo dentro do respeito. Faltou respeito, esquece. Aí o amigo falou, mas qual é? Falei, o respeito. Então, se você diz que eu não apito nada, durante o jogo eu falava, tá bom, cara. Também entendo que acho que tu não joga nada. Segue o jogo. Só que, tu é um M, tu é um... Xingou, vai... Irmão, esquece. Aí você não tem que xingar de volta. Você tinha o cartão para isso, né? Eu tinha autoridade. E a autoridade se respeita. E a autoridade se faz respeitar. Não adianta só você estar investido dela. Você tem que saber a hora certa de usar essa autoridade. E ser, às vezes, até autoritário. Ô Índio, tem muito jogador mala, né? Que quer apitar o jogo, né? E assim, você conviveu com vários e vários grandes jogadores que também tinham essa característica. Hoje que você já não apita mais profissionalmente, você fez amigos jogadores de futebol? Puxa, posso contar aqui, ó. É mesmo? Se eu tiver 5, é muito. É mesmo? A maioria são colegas de profissão. Sim. Que passaram, que a gente hoje encontramos e nos respeitamos. Mas amizade, de frequentar a casa, de ir, de bater um papo, pouquíssimos. 1, 2, talvez 3. Quem são teus amigos no futebol? Tem um que ele é mais que amigo. Eu digo que ele é meu irmão. O Carlos Alberto. Eu gosto muito do Carlinhos. Carlinhos é um ser humano... Jogava demais. Não, o que ele tinha eu falo para ele, o que ele tinha de entendimento de jogo,
de ser o craque que era, ele tem também de personalidade tempestiva, de explosivo, e isso às vezes não é bom. Mas é um ser humano, um cara que, assim, eu já vivi algumas coisinhas com ele, que vou te falar. Primeiro que ele não gostava de mim. Não gostava? Me odiava. Me odiava. E o Fernando, irmão dele, nos aproximou. Uhum. E aí, depois disso, foi papo de eu ir na casa dele, da gente conversar, dele ir na minha casa, da gente passar o Natal juntos. Assim, Que cara... loucura, hein? É. No campo não dava certo. Não, irmão, não dava. Ele fala e eu sei disso. Por quê? Porque era aquilo, o Carlos era 1-2 com aquele perfil, ele não era desrespeitoso, mas ele afrontava, né? Uhum. Ele queria dominar, é o que eu falei, é domínio de território. Cada um vai querer dominar o seu para trazer para si, para ser o líder daquilo ali. Então é uma guerra muito emocional. E ele tinha uma personalidade forte. Batia de frente comigo, irmão. Teve um Flamengo e Vasco, eu expulsei ele com 37 do primeiro tempo. Nesse jogo foram 5 expulsos. Ele foi um dos. Foi ele, o Tite e o Ramon. Do Flamengo, o Léo Moura e o William. Mais o técnico do Flamengo, que, salvo engano, acho que era Abel. Esse dia foi o dia. Esse dia foi 2009. complicado, hein? 2009. Foi bom pra caraca. 2009 o Vasco tava na Série B, tinha ganha- caído pela primeira vez. Foi o primeiro jogo depois do Vasco-Flamengo, que o Vasco na Série B? Não, eu acho que foi... Porque aí o Vasco não teve Foi mais... 2x0 o Vasco esse jogo? Foi. Então é o primeiro jogo que o Vasco tá na Série B e enfrenta o Flamengo. Isso aí, ganha. Exato, Com- 2x0. Com 2-0. O último gol. Elton e Jefferson. Jefferson, contra-ataque pela direita. Boa memória. É porque Isso aí. também a memória vascaína não falha. Tá explicado. Por isso, nada, toca. Não tem problema, não tem problema. Então, e aí o que acontece? Nesse jogo, nós tivemos... Por quê? Porque eu tinha um perfil, e aí é o que é, né? Fomos pro jogo, choque de ordem, né? Eu tinha tido alguns clássicos problemas, e aí o diretor me chama e falou, ó, tem um Flamengo e Vasco, vai lá e apita. Mas, pelo amor de Deus, não me arruma problema, mas vai firme no jogo. Falei, tá legal. Aí um assistente muito amigo falou, Índio, vai devagar, cara. Pô, os caras já te conhecem, já sabem quem você é. Tu não precisa chegar rasgando. Falei, pô, cara, mas é meu estilo, eu não sei mudar. Ele, não, vai. Aí eu lembro como hoje, cara. Chamei o Carlos Alberto e o capitão do Flamengo era o... Vou tentar lembrar aqui. Era o Fabiano, que veio do Corinthians. Eu até fiz um evento com ele outro dia. Fábio Luciano. Fábio Luciano. Eu tava no evento, pô. E isso aí, pô. Eu chamei os dois. Falei, olha só, não vim aqui para atrapalhar vocês, não vim aqui para prejudicá-los, então vamos tranquilo. Então acho que eles sentiram que eu tava zen. Tomou um calmante o índio. Tá light o índio. Tá light, bicho. Em 17 minutos, o jogo já tinha virado uma confusão. E ali eu falei, ali eu me testei. Ali eu vi que eu era árbitro. Porque eu perdi o jogo. Perdeu o controle. Perdi o controle. Em 17 minutos eu perdi. Mas quando eu tirei o William, eu comecei a retomar o jogo. Porque ele faz uma falta no Carlos Alberto, leva amarelo. Aí eu lanço uma bola em seguida, pro outro lado. O Williams que tá falando é o Williams. Williams. Já sei quem é. Aí o Carlos Alberto dribla ele, vai pra área, ele faz uma outra foul. Aí o amarelo e vermelho. Em seguida, o Carlos Alberto, que eu tinha perdido nesse sentido. Aos 10, mais ou menos, ele tinha dado uma entrada de frente, um carrinho muito forte. Que era, no mínimo, amarelo. Eu não dei nada, porque meu entendimento era, e sempre foi, é para expulsão, ou eu tomo a decisão que eu tenho que tomar, ou não tomo nada. Uhum. Não vou dar um paliativo. Dizer, não, é sim, sim, não, não. E o Carlos Alberto teve essa atitude. Eu segurei, nem dei só um... Aí ele, Eu falei, puxa, estou perdendo o jogo. E tinha perdido. Quando eu tiro o William e ele já tinha levado amarelo, que não foi nesse lance, ele entra na área, o Bruno sai, o assistente dá um impedimento, ele chuta em gol e eu expulso ele, eu ganhei o jogo de novo. É verdade. Entendeu? Porque a gente fala, pô, o Índio voltou. Ele não tá de bobeira. E eu tirei um jogador muito expressivo pro Vasco. O melhor jogador do Vasco. E também um jogador taticamente importante pro Flamengo. Gol de guarda. Né? Então eu mostrei para eles assim, acabou. Se vocês entenderam, mas tudo foi essa conversa. E eles sabem, cara.
ali no TOS, ali, quando se olha no olho ali, a temperatura já sente quem é quem no dia. E teve jogos que eu realmente não estava bem e não fui bem, reconheço. Acontece. Mas eu também não me recordo de erros, assim, grosseiros. Tive erro? Tive. Eu acho que, assim, Qual foi o erro, assim, que realmente você pensa dois assim, pô, tinha que ter feito grosseiros, diferente? grosseiros, mas foi muito grosseiro. Mas não tinha o VAR para te ajudar, né? Não tinha. Se tiver, meu irmão, se eu tivesse hoje no VAR, modesta parte, que os árbitros me respeitem, mas aí eu vou ser humilde e não vou ser modesto, eu ia tirar onda, irmão. Sabe por quê? E vou te responder dos dois erros que eu entendo que foram graves. Porque você não tem que se preocupar com a decisão do VAR. Você tem que se preocupar em campo com a tua decisão, baseado nos princípios, nos conceitos e na regra. Porque a regra mudou muito também, se colocou muito conceito. Então, desculpa. Então, você só não analisa a regra fria. Você tem que analisar os conceitos. Os 5Ds, a intensidade, tudo que está além da regra. O além da regra. Porque a regra é fria, mas o além da regra. E os conceitos vieram para te embasar e sustentar na prática da regra. Então, assim, se eu estivesse apitando hoje, esquece, é só apitar. O VAR, sugiro revisão não penal. Tá, onde foi? Ih, não estou comendo, não. Pronto. Pelo meu posicionamento, pelo meu olhar, aqui eu vi que não, mas a imagem me mostra que não houve toque. Aqui, para lá. Aí vai vir aqueles, né? Tufo. Meu irmão, vai lá e briga com a imagem. Não é mais comigo, não. E se o árbitro não tem essa atitude... É o que eu penso. Por isso que eu te falei que a culpa é do árbitro. Caramba, tá a imagem lá. O cara brigar com a minha interpretação, ok, do árbitro. Brigar no sentido de discordar. É aceitável, é plausível, eu vou entender, é um jogo de emoção, beleza. Agora, contra a imagem... não dá. Aí o cara vai lá, vê a imagem, vai mudar a decisão dele, vem todo mundo pra cima pra não aceitar. Ah, meu irmão, esquece. Vai pro chuveiro, porque vai ficar questionando a minha decisão, o que está sendo mostrado. E ainda tem a recomendação para capitão que reclama amarelo, jogador que reclama amarelo, e os árbitros ficam fazendo o quê? Seguram, né? Não, ficam fazendo politicagem. Ficam querendo mediar, querendo... Não. Esquece, irmão. Fresca pato, é lagoa, para bom entendedor. Entendeu? Acabou, cara. O árbitro ou o juiz, como dizem, não é de direito, é de fato. É o fato que tem que ser interpretado, baseado no conceito e na regra, e sancionado. Qual é a dificuldade que tem nisso? É muito complicado, né? Assim, a gente vê os árbitros de hoje em dia, né, Índio? Sei lá, cara, eu acho que eles brigam com a imagem. Muito você falou da imagem, não pode brigar com a imagem. Eu acho que muitos árbitros brigam com a imagem do tipo assim, eu estava certo. Eu aprendi com o diretor. A gente aprende, como eu te falei. E ele falava, quando a gente errava, e vinha a TV, né, mostrava. Aí fazia o corte na fita, botava no... Ia lá, vamos assistir. Aí ele, o que tu tá vendo? Já era o VAR, tá? Só que pós-jogo, lá na salinha. O que tu tá vendo? Não, mas, irmão, olha só, tu não vai me enganar, não. Tu pode tentar me enganar, mas a imagem ali, o que tá mostrando? Não, é que nada, você errou. Tu vai brigar contra a imagem? Contra a imagem não se briga, cara. É inaceitável. Eu fico no sofá, às vezes, eu fico assim, ó. Perdão. Deve dar um nervoso, cara. Cara, eu fico pra morrer, porque os caras estão vendo, tá ali, tá no VAR. É claro, objetivo e óbvio, e os caras estão brigando. Sabe o que é isso? Falta de respeito, falta de educação e falta do árbitro se impor. Não é autoridade, porcaria? Então mostre que você é autoridade. E se tiver que tirar 2 com inteligência, que tire, porque a vida é feita de inteligência. O árbitro que é burro tá fadado a morrer dentro de campo. Mas não abra mão daquilo que você tá ali para exercer, cara. E isso é em qualquer função, profissão que você esteja. Faça o melhor. Se prepare para fazer o melhor. Treine, se prepare. Agora, voltando aos 2 erros. Isso, os 2 erros. Viu? Memória tá boa. Tá boa. Um foi, parece até uma sina, né? 2007 e 2017. 10 anos depois. 10 anos. Aí vão dizer que, e por incrível que pareça, as 2 cenas também são. 2007,
Aí vocês vão entender o porquê, porque envolve o seu time de coração, paixão, como vascaíno. Um foi 2007 em Inter e Atlético Paranaense, lá no Beira-Rio, uma quarta-feira à noite, chovia horrores, e teve um pênalti a favor do Inter, que o Pato bateu, tava chovendo, né? É Pato. Muita água, tinha que ser. Ele garoto novo ainda, e aí o zagueiro, o atacante do Inter, teve um córner da esquerda para a direita. Eu me posicionei aqui onde tinha que estar. Só que a bola veio em minha direção. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que buscar a diagonal. Não, eu só recuei. Saí da entrada da área e vim recuando de costas. Me valendo no meu condicionamento físico. Falei, vou recuar. Se ela for, eu acelero e entro. Só que, para minha sorte, porque foi sorte, porque o erro também é uma sorte. Para você não cometer e talvez não... Se é uma final, você comete um erro daquele e acaba a carreira. Durante o campeonato, você ainda consegue... Erro durante o campeonato é uma coisa. Erro numa final é outra coisa. Claro, o peso é muito maior. E eu acho que por isso que eu passei, porque nas finais eu nunca tive erros grosseiros. Eu posso ter sido polêmico em decisão. Expulsar e dar pênalti, mas erro não. E aí, quando essa bola vem em nossa direção, passa um jogador aqui, leva... Só que ele é tocado em si, assim, muito próximo da linha e cai dentro da área. Eu mal posicionado, só vendo bumbum, porque eu me posicionei mal, eu tinha que abrir totalmente, como eu sabia, como é, né? Não tem a diagonal, todo mundo fala da diagonal, a diagonal existe ainda, é a referência para o árbitro, só que eles estão se perdendo. Esse é um outro ponto que a gente tem que falar. E aí eu não abri. E aí o jogador entrou, eu fiquei... Um monte de jogador caiu fora da área. A minha convicção foi tão grande que eu dei dentro. Mas ainda bem que ele caiu dentro, né? Porque se ele cai fora, seria pior. E foi muito próximo da linha. Então, eu errei, mas não é justificativa. Isso foi o que eu vi. Ele caiu dentro da área. Se ele caiu dentro da área, fui no mínimo em cima da linha. Aí fui. Quando eu olhei para o assistente, que não tinha rádio, tinha só a bandeira eletrônica, ele bipou e era o protocolo, ele foi para o fundo. Ao olhar aqui, o cara lá na direita viu o que eu vi, apesar que ele estava distante, mas era o que ele viu. Eu fui com ele. Claro. Só que aí foi ignorância minha, e posso dizer, no meu respeito, posso falar, burrice, porque a gente aprende. Um reclamou, está na conta dele. 2, continua na conta desses 2. 3, opa, o time inteiro, irmão, tu fez besteira. E eu, levado pela minha convicção e personalidade, eu não me atentei a isso, sabe? Fiquei cego. Tinha que errar mesmo. Era o meu momento de errar. E aí eu mantive, aí o Bahia, que era do Atlético Paranaense, o meio de campo, cabeça de área, falou, pô, Indy, eu te respeito pra caramba, gosto muito de você, mas você errou. Mas não vai mudar a minha opinião sobre você. Eu ainda gosto de você. Aquilo tocou meu coração, mas eu não mudei. E realmente aí depois, quando nós saímos do jogo, fomos jantar, tomar aquela sopinha no sul, quando eu sentei aqui mostrando um lance, aí eu fiz assim na cadeira. Aí, desci, moral lá embaixo, fomos pro hotel, falei, esquece, agora não. Já foi. Aí os caras lá, Índio, eu falei, agora... Já foi. A gente não tem TV lá? Eu lembro que eu falei, a gente não tem TV lá, né? Se eu apitasse com TV, a gente acertaria. Olha o VAR aí. É o VAR. E o outro foi um Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo, para não dizer que eu sou Flamengo. Flamengo e Vasco, Flamengo. Em Brasília, neutro, do René, né? A favor do seu time. E os vascaínos dizem que eu só prejudiquei o Vasco aí, ó. Esse pênalti aí não foi. Não foi nem aqui. Já sei qual você tá falando. Nem, né? O Nenê muito inteligente, também um mau posicionamento meu. O Nenê muito inteligente, né? Uma inteligência, assim, absurda. Ele bate a bola, mas o movimento também do René me induziu. Porque quando ele salta e eu me posiciono... Porque a bola... O Vasco lançou um jogador, eu acho que ele não era brasileiro, um mulato forte, muito ágil. Ele entrou na diagonal contrária ao assistente. Uma vez eu fui. Aí ele voltou. A gente querendo imaginar. Falei, bom, essa foi a primeira. A segunda, ele também foi e voltou. Quando ele foi na terceira, eu falei assim, ele vai entrar agressivamente, eu vou ter que aproximar lá, tentando adivinhar.
E aí me antecipei muito, cheguei muito perto. Muito perto. E o Armando Marques, que me fez árbitro, ele falava, o árbitro tem que estar próximo, perto, nunca dentro. E aí eu quis estar dentro da jogada. Pô, a TV vai mostrar, ele vai entrar ali, vai ter um toque cal, né? Tô Aí pertinho. eu entrei muito. O que ele fez? Do meio ele tum. Veio do lado de cá no Nenê. Aí o Nenê tum no Renê, aí ela bate na barriga. Só que quando eu tô voltando, né? Você imagina, tá indo para lá e tu tem que fazer esse movimento. Você já perde a conexão tática e perde o foco. Querendo ou não, você olhou assim, a TV é uma coisa, pay-per-view é outra, internet é outra, mas ao vivo a dinâmica é fantástica. Isso que é gostoso do futebol. E aí, quando ele jogou e o Nenê deu esse tapa, ela bate na barriga dele e ele joga o braço para trás, tipo assim, né? Só que foi esse movimento. Esse que te fez achar. Aí eu, lá na metade da área, na marca do pênalti, só vi também bumbum, de lá. Aí eu olhei para o assistente também. Nessa época tinha o quê? Já tinha comunicação ou não? Tinha. E tinha até o adicional, o vigia. O famoso vigia. O famoso vigia. Tinha o vigia lá. E aí eu fui no vigia primeiro, com o rádio. E aí, irmão, viu alguma coisa aí? Ele, daqui, muito jogador na frente. Já viu, né? Ninguém vê nada. Filho feio não tem pai. Aí e aí, irmão, viu? Era até o Diego. Diego, bom árbitro. Eu olhei, e aí, Diego? Nada, índio. Aí eu, ali, no assistente. Parro, Daniel Parro. Falei, Parro, e aí, Parro? Ele, índio, uma bola muito rápida que pega na barriga e na mão. Não tinha esse conceito hoje em dia, que o zagueiro é favorecido numa jogada onde ele tenta jogar. Se ela bate primeiro numa parte do corpo dele, depois toca na mão, é considerado um segundo lance, você não tem que sancionar um pênalti contra ele. Sim. E não tinha isso. Então, falei, mesmo batendo, cortou a trajetória, aumentou o espaço. Pênalti. Pênalti, pô. Até porque era pênalti. Eu, pênalti. Aí, quarto árbitro. Falei, Eduardo. Eu guardo o nome dos atores. Eduardo, alguma coisa, ele... Índio, maior silêncio aqui, ó. Quando a galera viu o erro, ninguém falou. Os amigos da mídia. Eu não gostava do árbitro, hoje eu disse, dá para de cal nele, né? Ninguém da mídia falou, ficou todo mundo em silêncio. Quando bate o pênalti, olha só como é que são as coisas. Como funciona a cabeça do árbitro, né? Aí teve um lance, cobrou, gol. O Duda, como quarto árbitro, teve essa brilhante ideia, índio, mostraram aqui, não foi. Falei, porra, mas agora? Agora já era. Agora que a bola já rolou, Duda. Não, eles estão revendo aqui, estão dizendo que não foi. Porra. Eu falei, Duda, esquece, irmão. Já foi. Mas aí aconteceu nesse jogo um fato muito engraçado, que foi com o Luiz Fabiano, aquela peitada dele, que todo mundo diz que não foi, que ninguém fala do pênalti. Ninguém fala. Ficou marcado foi o Luiz Fabiano. Então, assim, até nos dois erros absurdos e grosseiros, passou. Só que teve história, né? Teve uma cadeirinha do pensar. Esse pênalti já é final de jogo, né? Já é na reta final do jogo. Era. Quando você soube que, assim, não foi pênalti, como é que você age a partir daí? Porque todo mundo pensa assim, pô, o cara fica propenso a marcar alguma coisa a favor do outro. Como é que você age? Eu tinha uma... Quando eu tomava uma decisão e começava a ouvir, ou ouvir durante o jogo, ele veio aqui para isso, ele vai compensar, ele é o que ele está querendo. Nossa, isso tudo é tão falado no meio do futebol, né? Muito. E muito mais, tá? Que essa coisinha de botar a mão, eu acho uma besteira. E quem não deve, não teme. Eu só lembro de ter feito isso uma vez, porque eu tive que falar uma coisa para um jogador que... Não foi, eu não o xinguei, mas talvez eu tenha subido o tom com ele, mas foi preciso. Porque ele também subiu comigo. Só que ele subiu de uma forma e eu subi de outra. E aí... É dito muito isso. Então, o que eu fazia? Eu já me preparava para ouvir isso. E já dava uma resposta. Tipo, tu veio aqui para isso. Para isso o quê? Era o que você queria. O que eu quero? Você veio para... Tu tá querendo dizer que eu vim aqui para dar um pênalti contra você? Repete.
Então, assim, eu já me preparava para isso. Porque é muito repetitivo. Então, de tanto jogo, tu já fica calejado. Então, já sabendo que aquilo ia acontecer, a resposta tinha que ser imediata. Então, já era o verbal. E se subisse o tom, era o amarelo. Então, eu já mostrava para ele. Se eu fui lá e se ele achava que eu fui para fazer aquilo, ele que tomasse cuidado, porque eu ia fazer bem feito. Simples, irmão. Você veio aqui para fazer. Fazer o quê? Não, aí, tu vai arrumar... Tem certeza? Vem cá, toma. Porque ele estava botando em xeque da minha atitude. Sim. Ele estava querendo dizer que eu fui lá... Você é desonesto. Rumão, eu não ia falar. Resumidamente é isso. Mau caráter, desonesto, ladrão, corrupto. E isso eu não ia tolerar. Não. E também não batia, não. Eu falava exatamente isso. Repete. Tu tá achando que eu vim aqui pra quê? E não botava a mãozinha, não, tá? Ah, mas repete. Eu vim aqui, tem certeza? Os que testavam, irmão, levava. Na hora. E aí eu falava, se tu acha, então, irmão, se cuida. Agora não repete, senão eu te meto na rua. Tá me ameaçando? Não. Tô te orientando. Alertando. Comigo não, hein? Comigo vocês não vão. Hoje é diferente. Você quer ser diferente? Não, eu sou diferente. Tu já viu o índio apitando futebol? Aí ele já... E aí, com o tempo, isso foi... Eles foram entendendo que eu era e que eu também iria levá-los num bom diálogo, num bom relacionamento, na paz. Mas que nunca testassem a minha autoridade e as minhas decisões, porque eu não testava deles. Essa parada do Luiz Fabiano aí que você citou é uma parada assim que ficou muito marcada. A mídia falou muito que você simulou. Como é que você enxerga isso? É opinião. Não, cada um tem a sua. Hoje em dia, olhando para trás, você acha que poderia ter agido diferente? Não faria. Faria da mesma forma? Da mesma forma. Porque eu não tive motivo para não fazer. Ele veio na minha direção, cara. E quando eu quis sair, primeiro, eu não esperava aquilo dele. Aquilo já me, emocionalmente, psicologicamente, já me provocou um desequilíbrio emocional. Sim. Porque foi a primeira, profissionalmente, num nível de alto nível, que eu tô querendo dizer. Não numa série B, numa série C. Você se prepara. Eu me preparava de acordo com o jogo, eu estudava o jogo. E num jogo, num clássico de alto nível como aquele, inadmissível um jogador que se diz profissional ter a rodagem que ele tinha, ter uma atitude daquela. Então ele me surpreendeu. Ao me surpreender, ele já provocou um desequilíbrio emocional em mim, para aquela atitude ali dele, tá? Não para o jogo. Para o jogo eu estava bem. E aquilo me causou. Quando eu tomei aquele susto e quis sair, eu não sei se foi alguém que botou o pé, eu não sei se fui eu mesmo em mim, me desequilibrei. E a TV tem isso. E eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade de falar para os jovens. A decisão que você toma no campo para aplicação de um cartão, para entendimento de uma entrada, ela na TV ela vai ser muito maior. Pensem nisso. Com certeza. Você vai falar por quê? Porque ela vai ter uma dimensão maior na TV. Ela vai ter uma repercussão maior. A imagem ela vai chegar com mais recursos. Ela vai ter detalhes que você não está vendo. Então, um puxão para trás, no campo é uma coisa, na mídia é outra. Então, o impacto, talvez você ali não está sentindo, mas eles vão te arrebentar lá, porque a imagem vai mostrar outra coisa. Então, cabe você interpretar se efetivamente aquele puxão... Porque eu também não consigo entender, tá? Um puxãozinho assim, o cara cair para frente e o árbitro dá o pênalti. Não, e o árbitro dá o pênalti. Eu vejo isso. Aí que eu fico mais nervoso ainda. Agora, um puxãozinho assim, com a mão cheia, para trás e o jogador cair para trás... Acontece. Isso é biomecânica. Isso aí. Eu fiz educação física. Então, isso pode acontecer. Agora, puxou para trás, cai para frente, aí pode um troço desse. É um artista, agora, né? O escanteio, a bola parada, né? O jogo aéreo ali dentro da área é um terror pro árbitro, né? Porque não dá para ver tudo. Depende. Depende? Depende. Um bom posicionamento você consegue. É mesmo? Consegue. Aí primeiro, você tem que treinar isso, né? Pega um cone. Eu gosto muito das coisas, vamos dizer assim, das coisas simples, mas de fácil entendimento. Pega um cone desse de rua, coloca ele na sua frente, aqui, né? Ele faz isso, não faz? Ele vai abrindo. Vai abrindo. Então, essa é a visão que o árbitro tem que ter sempre. E na área, não tem melhor posicionamento que venha a ser entre a área penal, o bico da área penal, a interseção ali, com a interseção da área de meta e penal. Então, a área de meta, a pequena área, aquele bico, mais a área penal, o bico da interseção e união das linhas.
Ali é o melhor lugar para você se posicionar. Por quê? Você consegue ver quem está aqui, aí vem uma outra qualidade que o árbitro tem que ter, que é o treinamento de visão periférica. Sim. Treinamento, isso é treinamento, você só... E é fundamental. É tudo. Porque aí você consegue, eu consigo te olhar aqui e ver que ele botou a mão no olho lá em cima agora. O nosso amigo ali. Uhum. Não é? Ele não tá? Tá, e eu tô te olhando. É. Ele. Nosso Hélio aqui que tá nas carrapetas. Então o Hélio fez um movimento pro olho, não fez, Hélio? Fez. Pode falar, Hélio. É para eles entenderem. Fez o movimento. Fez o movimento. Aí tu vai falar assim, pô, tá, mas tu pensou. Sim, eu pensei em olhar para ele, trabalho mental. Pensei em olhar para ele e dar como exemplo. Então o que eu tenho que fazer no jogo? Pensar o que vai acontecer, me posicionar, treinar e executar. Isso é treinamento, isso é disciplina. Porque eu acho que é só correr. Correr, irmão, vai ser atleta. É o que eu brigo hoje. Os caras querem que o árbitro corra pra caramba. Tá, corre, meu irmão. Vai correr no atletismo, 4x400, revezamento. Por quê? Você só tem 2 movimentos. Pegar o bastão e correr. Sim. Em linha reta. Teu objetivo é aquele. O do árbitro só não é correr. O do árbitro é pensar, analisar e decidir. O apito é o que você vê, que você pensa e atuação. E isso em frações de milésimo de segundo. Então você tem que estar muito bem fisicamente, mas principalmente emocional e convicto daquilo tudo. Então tu se posicionou ali, você tem a visão total. Você vê o goleiro, você vê o cara lá no primeiro pau, você vê quem está entrando aqui da área, você vê o movimento de área. Agora, se você quiser, todo lance vai ter pênalti, todo lance vai ser falta. E aí a condução do árbitro. É o que se diz que na época do Eurico e do Eduardo, se tu falasse isso, iam dizer que tu é ladrão. Hoje em dia todo mundo diz condução e entendimento de jogo. O que é isso? Pô, quem empurrou primeiro? Quem puxou primeiro? Qual é o impacto que essa minha decisão vai gerar? Isso é o futebol moderno. Uhum. Antigamente, se você falasse isso... Eu lembro que em 2005 eu dei um pênalti contra o Vasco, salvo engano, era o Coutinho, que era o camisa 5. Falecido Coutinho. Camisa 5, Cabofriense e Vasco, que eu fiquei na cadeira do pensar uns 3 meses quase. Quase que eu perco o campeonato todo. Que isso, cara? Pode buscar, lá em Cabo Frio, aonde vai se aplicar o que hoje se cobram. Teve um lance na minha esquerda, a bola foi lançada para trás, o Coutinho tenta fazer um movimento tipo salão, tá? Aquele que você abaixa. Uhum. Eu sou muito espaçoso. Não tem problema, não. Que você faz aquele movimento de salão, né? Só que o jogador no salão, ele sempre teve essa preocupação. Eu apitei um pouco. Ele vem, faz o movimento, coloca o pé, a perna para a bola bater ali, ele aumenta o espaço dele, mas ele sempre coloca a mão para trás. Sim. E o Coutinho faz isso com uma perna ao sentido contrário. Só que ele lança a mão aqui e aumenta o espaço físico, um movimento não natural. Naquela época. 2005. 2005. Pode buscar que você vai ver isso. E eu dei o pênalti. Quando acabou o jogo, o Isaías Tinoco, meu irmão, ele veio na minha direção e falou assim, eu sempre admirei você. É, porque ele é gabo. Só que esse pênalti vai ter um peso. Eu falei, caraca. Bem, eu também te admiro. Acabou, eu fui pro vestiário e já sabia. Mas se a gente buscar isso, é o que hoje cobram. Então, o futebol é futebol, só vem se aperfeiçoando. E, modesta parte, eu entendia isso. Tem um outro lance que eu até achei meu, um Cruzeiro e foi até o Rafinha, que começou no Curitiba. Sim, lá atrás. Eu tive num futebol do Senador e ele estava... Aí, quando ele me viu, ele, caramba, índio, não sei o quê, papapá. Assim, existe muito respeito, né? Existe até, graças a Deus, hoje em dia, ao profissional índio. Ele, outro dia eu estava vendo um jogo meu e tal, eu lembro que você, num jogo tal, ele me chamou a atenção para isso. Então, um lance, e eu tenho ele salvo, que tem um foul na entrada do Mineirão, na entrada dar um carrinho feio, eu dou a vantagem, o lance segue, e quando acontece o gol, eu estou em cima da área, em cima da linha da área de meta. E saiu o gol assim na minha frente. Era o futebol moderno. Que o seu Armando, como eu falei, que foi o responsável que me descobriu, que acreditou em mim, por conta de 2 grandes amigos que eram assistentes, que ficavam no ouvido dele. O Rio tem um árbitro muito bom,
O Rio tem um hábito muito bom. 2003, eles passaram no ouvido dele. E aí ele começou a acreditar e foi me soltando aos poucos, me soltando aos poucos. Tanto que meu primeiro clássico foi em 2003, não foi pela minha federação, não foi a federação que me escalou. Ela já vinha me trabalhando, mas o Armando tinha uma visão absurda. E ele me chamou e falou, eu acredito em você. Eu quero você árbitro, mas para isso tu vai ter que me provar. Se o Rio ainda não te soltou num clássico, eu vou te botar. E qual foi o clássico? Fluminense e Vasco. E tinha acabado de vir uma recomendação que todo... Olha o Casalberto aí, ó. Que todo... Só que nessa época no Fluminense. Que todo jogador que sofresse uma lesão e que saísse para ser atendido só poderia voltar após o reinício do jogo. Aí, nesse jogo, 2003, meu escudo da CBF, tem esse lance, eu dou o foul nele, ele se machuca. Sabendo da regra, eu viro para ele e falo, você quer atendimento? Ele não respondeu. Você quer atendimento? Ele não respondeu. Aí eu mandei entrar. Quando entrou, ele levantou. Falei, agora tu vai sair. Eles fazem essas besteirinhas para testar. Vai sair? Não, mas eu não tive atendimento. Falei, você é surdo? Eu era assim mesmo, grosseirão. Você é surdo, cara? Tu não tá me ouvindo? Ou tá me fazendo de palhaço? Aí tu imagina. Pra que tá falando assim comigo? Falei, ó, sai. Sai que tu vai ter que ser atendido. Aí ele saiu. E aí, a falta na entrada da área. Ele do lado de fora, imagina como é que ele ficou. Nossa. Batia bem pra caramba na bola. Ele. Bate. Era ele. Aí ele quicou, ele gritou, ele falou, ele acenou. Faltou pouco tirar a camisa, jogar pra dentro do campo. E aí, eu lembro como hoje o Cerdeira quis me bater. Não, isso é uma atitude inaceitável. O Carlos Alberto tem que voltar. Isso... Mas tava na regra, porra. Não sei se ele não sabia, não sei se ele quis falar para dar uma... Porque o árbitro tem muita dor de cotovelo, sabe? Viúvo, dor de viúvo. Eu não tenho, não. Hoje, se eu tiver que falar que... Na minha época, eu era um dos melhores. Tinham outros melhores, como eu. E hoje eu não tenho dificuldade de falar. Eu acho que eu apito mais que esse, que aquele, do que esse. Eu tenho mais condicionamento físico. Tem mesmo. É claro que eu vou falar das minhas qualidades. É a avaliação criteriosa. Mas técnica. Eu não vou falar mal do cara. Eu digo o que eu tenho de bom. Lógico. E entendo que talvez isso venha a ser melhor do que ele. Bom, e aí o Cerdeira... Descascou. Acabou o jogo. Fui eu na CBF, como tinha que ir sempre. O senhor Armando virou para mim e falou assim, você acha que você foi bem no jogo? Eu falei, fui. Porque aquilo, irmão, eu sempre entendi que o teste é esse. Você foi bem? Você acha que é capaz? Sou. Por quê? Porque eu estou pronto. Aí ele... Por quê? Eu falei, porque você está falando isso porque o Cerdeira ficou falando um monte de besteira? Eu já tinha escutado. Já tinha visto, já tinha me falado. Ele não gosta de você, não? Eu falei, não sei, senhor Armando. Eu falei, mas eu gosto e você estava certíssimo. Se prepara. Aí sim, né? Aí, irmão... Tudo que você queria ouvir. Aí o índio ficou com... E aquele coroa, irmão, assim... O cara sabia muito? Irmão, eu fui fazer um Fortaleza e Corinthians em 2000 depois da final aqui do Carioca, da primeira final, que foi Flamengo e Vasco, finalíssima, né? Em 2004, eu fiz esse Fla-Flu, e aí da Taça Guanabara, foi minha primeira grande final, e aí eram 2 jogos, né? Eu fiz o primeiro e o Edilson fez o segundo. Da final do Carioca. Da final do Carioca. Foi 2-1. Primeiro foi 1-1? 2-1. 2-1 Flamengo. Flamengo, o último gol, aos 40 já de fora da área. Tava naquela parada do Felipe jogar no Flamengo, na ponta direita. Isso, uma guerra. Durante a semana a Globo fez imagem lá do Geninho, era o técnico do Vasco. Quebra ele. Isso aí. Lembrei. E aí, aquele jogo foi fantástico. Foi. Não o resultado. Não foi, porque aí eu vou falar como árbitro, você como torcedor. Lógico. Porque foi legítimo. Não, isso aí. Não, isso eu concordo legítimo. Plenamente. Eu tento separar o torcedor do cara da... Mas não vai conseguir, irmão. Às vezes não dá. Não vai conseguir. Se colocando no lado de vocês, assim, narradores, comentaristas, eu acho que é até legal dizer, eu sou Flamengo. Eu acho que sim. Sou Vasco. Eu acho que sim. Sabe por quê? Não me atrapalha em nada. Porque as pessoas vão identificar isso em você. Não atrapalha em nada. Em algum momento, a tua emoção, porque nós somos emoção, ela vai falar por ti. E aí as pessoas vão ver a verdade na tua fala. E qual é o problema? Eu não sou filho de chocadeira. Exato. Agora, eu árbitro índio, não tenho time. E já falei por quê. Tá certo, índio. E aí eu fui falando do Armando. E aí eu saí desse jogo. Ele na segunda-feira me chamou. Vai ter sorteio. Eu dava uma sorte no sorteio. Ele falou assim, vai ter sorteio. Não era azareio teu, não. Teu era sorteio mesmo. Era sorteio mesmo, mas eu dava sorte.
Tu vai pro sorteio, torça pra estar no jogo. Corinthians e Fortaleza. Falou o jogo, cara. Eu tinha saído dessa final, que o Geninho bateu, mas porque ele só bateu em 2 coisas. Que eu só dei 3 minutos de acréscimo. E ele falou, ele tava doido que o jogo acabasse. Eu falei, tava mesmo? Não minto, não. Pra você, o jogo você não tinha errado? Até ali tava um erro aqui. O erro que eu cometi favoreceu o Vasco, que foi não expulsar o zagueiro do Vasco, que deu uma entrada violenta e eu só dei amarelo. Aí depois teve expulsão, mas o erro que eu tinha, que foi e aconteceu, e depois vendo que era uma expulsão, eu errei, que apliquei só um amarelo. Foi até no Jean, tinha um bom zagueiro do Vasco. E aí ele só falou que queria que o jogo acabasse e só dei 3 minutos de acréscimo. Aí o Armando virou para mim e falou assim, você estava com medo do jogo? Eu falei, medo não, senhor Armando, mas eu queria que acabasse. É lógico. Aí ele falou para mim, ficou visível isso. Você queria que acabasse naquele momento, daquele jeito. Eu falei, Ele, não, tudo bem. Eu falei, por quê? Ele, não, tudo bem. Aí eu, Aí, cara, eu lembro como hoje. Saí dali, ele me disse isso. Aí eu recebi uma ligação. Nada menos do que nada mais de um cara que, Carlos Eugênio Simon, me ligou. Falou, fala, guri. Eu fiz muita reserva para esse cara. Simon, Godoy, o Goiano, o Luciano de Almeida, de Brasília, o Wilson Carlos dos Santos. Meu amigo, vou te falar, eu aprendi muito com esse cara. Porque eu entrei na CBF, eu já volto, tá? Só para contextualizar. Eu entrei na CBF em 98, eu só fui apitar em 2003. Eu fiquei esse tempo todo no administrativo, como quarto árbitro. Então, irmão, quando eles vinham, até quando eu não estava, eles me ligavam. Índio, tá de bobeira aí? Tô. É um bom relacionamento, né? Tratar bem as pessoas. Não tinha o suporte que tinha hoje, então eu buscava, eu levava, ia jantar depois. Amigo, tá onde? Pô, irmão, vamos trocar um papo. Tem uma história legal com o Wallace Nascimento, do Espírito Santo. Era meu conterrâneo também. Ele veio apitar, e aí eu lembro como hoje. Nós fomos lá para casa, nós fomos para Volta Redonda, eu peguei ele, almoçamos. Minha mãe fez um peixe lá, ela ainda era viva, fez um peixe pra gente. Aí nós almoçamos, depois nós fomos pro jogo, pra Volta Redonda. Ele falou, caraca, amigo, depois dessa comida, eu não sei nem se eu vou aguentar apitar. Mas assim, eu tinha um relacionamento bom com as pessoas, com os árbitros, com os amigos. Por isso, assim, que aonde eu vou hoje, graças a Deus... É bem tratado. Eu vou dizer mais, cara, sim, respeitado. É o mais importante. É o mais, sabe? Porque o tratar é educação. O respeitar, você conquistou. Concordo contigo plenamente. Bem tratado. Mas se você não tem um respeito, carinho... As pessoas vão fazer por fazer. É o trivial. Você passou batido. E aí, voltando, o Armando me chamou. Falou, só isso? Eu falei, só, senhor Armando. Tu tá pronto para apitar? Eu falei, tô. Então tu vai pro sorteio Corinthians e Fortaleza. Aí na quarta-feira, Copa do Brasil. Cara, imagina o peso, né? Tu saiu de uma final, Globo Esporte, Geninho batendo, todo mundo. Porque o clássico nunca é culpa. E eu aprendi que eles nunca vão assumir, sempre vão responsabilizar alguém. Então comigo não tá. Lembra daquele pique? Comigo não tá? Então tem que ser assim. E aí o Armando me chamou e eu fui pro jogo e tal. Ele tinha um olhar tão clínico, mas tão clínico. Quando eu acabei o jogo lá, em São Paulo, à noite, e ele assistindo, eu fiz isso aqui, ó. Ele viu. Quando eu voltei e estive com ele, ele falou, por que aquele suspiro? Eu falei, senhor Armando, foi peso, né, de domingo e de ontem. Aí ele, de novo, isso é natural. Poucas palavras. Comentários assim... Incisivos, diretos e objetivos. Isso é natural. Gostei. Continua. Era assim. Pode ir embora. Me deixava 1 hora para falar isso. Era rápido. Já era o psicológico, né? Uhum. Vai tomar um cascudo. Aí tinha a Helenice, que era a secretária dele, e o Cláudio, cara, 2 anjos, que já falavam, hoje ele tá mal, hein? Já te preparava. Mas não tinha um dia que ele não tivesse mal. Ele estava sempre mal. Mas quando tu entrava, às vezes, ele não estava mal. Era uma questão mesmo de
te preparar, porque às vezes também ele começava a falar e ele não levantava a voz, não te dava uma bronca. Ele simplesmente falava baixinho. Teve uma vez comigo que ele mandou uma letra que eu falei, essa doeu. Eu fui no jogo, não fui bem, aí voltei, ele falou assim, pegou a caneta, a mesma coisa. Essas coisas são engraçadas, são os bastidores, né? É que as coisas que ninguém sabe. Ele pegou a caneta, botou assim, ó. Tá vendo a caneta? Eu falei, tô sim, senhor Armando. Essa caneta aqui, ela quer dizer teu apito. Em 90 minutos, ela é teu apito. Mas depois, com certeza, e pro resto do campeonato, ela volta pra minha mão. Pode ir embora, índio. Depois eu falo contigo. Caramba. Tem muita coisa pra fazer, não tem tempo pra perder contigo. Caramba, falou assim contigo? Assim, irmão. Eu saí da CBF me sentindo... O que eu fiz? Fui pra casa, tomei um banho. De noite, o que eu fiz? Corri 20 quilômetros de raiva. Eu ia extravasar como? Jogar pra fora. Botei pra fora fazendo o quê? Treinando. Sim. Porque se foi fisicamente, se foi treinando, irmão. E fui correr, botar pra fora os monstros. E aí até, não podia ter falado, não falei nada com ele, fiquei quieto e vida que segue. Assim nós fomos. E você sentiu alguma coisa diferente depois disso, não? Pelo contrário, me senti mais motivado ainda. Mas com ele, assim, depois no lado... Não, depois não deixou de me escalar, não, irmão. Continuou a mesma coisa. Pegou um jogo pior ainda e me botou. Pior fora Mais do difícil. cenário. Tá. Me tirou da Série A, me botou lá na Série D. Mas tu acha que não era difícil? Mas isso é meio que uma punição, não? Não, pra mim nunca foi. Mas na teoria, pra quem pensa de fora, A punição é não ser escalado. Entendi. Foi escalado é porque ele tá te dizendo alguma coisa. Mas tu sair da Série A pra Série D, a dinâmica é completamente diferente. No contrato do árbitro não assina que ele tem que fazer só Série A. Eu aprendi isso com ele também. Foi uma resposta dele. Quem disse que eu só vou te escalar na Série A? Você é meu árbitro, eu faço com você. Te ponho onde eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Ali eu já falei, caraca, esses caras são um bravo. Isso é na CBF, isso é na federação. Não, você tem que ir lá e fazer o melhor. Porque tem mais. Não era o árbitro da CBF. Era o índio, que era árbitro da CBF, que foi no jogo na Série A, que não foi bem, que todo mundo viu e que estava de castigo. É ok? Isso. Só que o castigo não era para mim, era para eles. Porque tu imagina como é que eu estava ali. Motivado. Sangue nos olhos, irmão. Eu ia engolir, eu ia expulsar, eu ia dar pênalti, eu ia correr. Esse, eu acho que foi meu grande diferencial. Eu não me abatia. Eu simplesmente transformava aquilo em energia para melhorar, E quando eu chegava, irmão, primeiro, eu entendia, eu sou Série A, irmão. A estrela aqui sou eu. Uhum. Desculpa. Não sendo arrogante, mas Sim. Me posicionando. Se era 5 garrafas de água que tinha que ter, se tivesse 4, falou, tem que ter 5. Dá para entender? Sim, Se tinha que ter um carro sempre, tem que ter o carro. É simplesmente aquilo que foi me dado e conquistado, ninguém vai tirar. Então, se era direito meu de ter 5 garrafinhas, aonde quer que eu fosse, tinha que ter 5. Cara, não vou dar mais. Quantos ele deu? 5. Tá ótimo, é obrigação dele. Ele faz a obrigação dele, eu faço a minha. Agora, se ele botar 3, eu meto a caneta nele. É igual jogador. Se não cumprir a regra, podia ser quem fosse. E se eu ficasse de castigo na cadeira do pensar? Eu ia encontrar com ele de novo. É verdade. E aí você vai falar, você me fez pensar. Dessa vez eu não vou errar com você como eu errei. Mas não erre comigo. Ô, Índio, eu não sei se você vai ter dificuldade de falar isso, mas quem eram os jogadores mais chatos que você lidava assim no jogo? Tinha uns chatos que reclamavam. O chato do bem e tem o chato do mal. Que reclamava, que queria levar tudo, que... Queria apitar o jogo. Queria apitar o jogo. E tinha uns chatos que eram arrogantes, prepotentes, né? Tem diferença. Aqueles caras que se achavam. E, dentre esses, aqui no Rio, né? Vamos falar... Vamos trazer para perto. Cara, nos últimos anos... Isso é fato, todo mundo sabe. Eu tive um grande problema com o jogador do Fluminense. O Fred. Quem não teve. Porque ele procurava, né? Ele queria apitar, jogar, mandar no time. E eu lembro que em 2014, eu me lesionei, em 2015, foi onde eu tive um problema sério com ele, porque ali ele é aquela história, ele não desrespeitou o árbitro, ele desrespeitou o ser humano, o homem, como qualquer profissional da área do esporte. Que eu me lesionei em 2014, fiquei um ano inteiro fora. Tive uma lesão no joelho, não operei, consegui fazer o tratamento tradicional e voltei em 2015.
E aí, amigo, o que é conquistado, ninguém te tira. Me chamaram na federação, falaram, você tá bem? Tô. No final do ano, fez os testes, fiz. Para ano que vem, como é que você tá? Tá recuperado? Eu falei, tô ótimo, então se prepara que vai ser seu ano. Por quê? Porque em 2014 teve a final do campeonato, foi muito delicada. Foi Muito delicada. Né? Foi um erro grosseiro. Um erro grosseiro nosso. Titulou o Flamengo. Foi um erro grosseiro nosso. Não digo que foi do árbitro, foi nosso, foi meu também. Porque eu estava em casa, eu vi e falei, caramba, pra quê? Desestabiliza tudo. A federação, o departamento de árbitros, os clubes, porque ninguém quer perder. Ainda mais que estava envolvido ali, algo que o Vasco não vencia uma final do Flamengo há muito tempo e ia ter quebrado ali aquele Isso, aquele jejum, e o jogo estava indo tão bem. Então é ruim para a classe, a arbitragem é ruim para a classe, futebol, para a federação. O jogo quando vai para a mesa, irmão... É verdade. É ruim para todo mundo, para os clubes, isso é maturidade de entendimento. É ruim para o produto, né? Isso aí, onde vai chegar. Com o amadurecimento, eu entendi que o espetáculo perde. Né? E aí me chamaram, falaram, tá bem, tô, então eu conto contigo. E aí, irmão, eu voltei voando, né? Tudo, acho que tinham 11 rodadas, eu apitei 10. E aí, num clássico, ele falou um monte de besteira da minha pessoa. E aí, durante o jogo, eu disse para ele, você não sabe por que todo jogo é você, só tem você. Cara... Ele falou, deu uma entrevista, falou, isso me deixou muito triste. Tá aí, ó, 1 ano, ninguém sabe da vida dele, tá 1 ano parado. E ele, quando teve lesionado? E um jogador, quando fica 6 meses, quando volta, não tá pronto? Eu achei muito insensível da parte dele. Não com o profissional, mas com o homem, com o ser humano. E aquilo não me fez bem. Mas eu não levei isso contra ele, sabe? Em momento algum. E mais... E durante o jogo, ele mandou uma que eu falei, esse sujeito tá pensando que tá falando com quem? Ele pode ser quem ele for, mas eu sou eu, irmão. Que dentro quem manda esse pagode é meu, o ritmo é meu, a música é minha, vai tocar do meu jeito e toca. E aí teve uma falta do Fluminense, por quê? Só tinha garoto no time do Fluminense. Né? Garoto no sentido de jovens, talentosos. E ele, usando da imagem dele da força, e você sabe disso, ele... cobrava, dá em mim. E aí teve um lance lá, uma falta. Eu apitei. Aí a garotada veio toda reclamar comigo. Porque ele fazia, todo mundo achava que ia fazer igual. Aí, para. O cara aí dá esporro em vocês, briga com vocês, xinga vocês não fazem nada. Vocês vão querer fazer comigo? Primeiro que fizer a gracinha, vai pra rua. E foi perto dele. Então, o que ele entendeu com a inteligência dele? Caramba, ele usou as minhas armas, ele usou uma arma minha contra mim. E ele fazia, e a gente sabe que faz. Qual é o jogador mais rodado que não fala pro jovem? Dá essa pipoca em mim, para não falar um palavrão. Dá em mim, pô, tu tá pensando que tu é quem? Dá em mim. E é assim, cara. A gente sabe, a gente vê. As atitudes mostram isso. Quando eu mandei essa, ele... Aí eu dei uma foto do outro lado, ele veio, baixou. Eu lembro como hoje. Simulou que estava... puxando o meião e, por isso que eu vou chegar lá fora, vou falar mal de você, vou meter a boca em você. Saiu para a área. Isso porque tinha tido um suposto pênalti aos 40 minutos do primeiro tempo. A favor do Vasco eu não dei. Aí vem aquela história, tu veio aqui para isso. Teve, e eu achei que não foi, eu não fui aqui, lá para nada, eu fui para apitar, e era o primeiro clássico. E aí ele mandou essa e foi para a área, eu fui atrás dele, falei, espera aí. A bola ia ser lançada no Engenhão. A bola ia ser lançada na área, eu fui atrás dele, falei, vem cá. Aí o Edson ainda quis se meter, dar advogado, e eu falei, tu é advogado dele? Fez direito? Aí o Edson, lembra do Edson? Claro. Então, e tem isso, né? Tinha aqueles que, ele é o líder, então... O Edson tá no Goiás agora. Isso. Ele é o líder, vamos proteger ele, porque ele vai nos proteger. Ele é o líder, ele puxa todo mundo. Um pedido dele, a gente sabe, é um bom relacionamento, né? E aí eu mandei pro Edson, sai da minha frente, cara, senão você vai no lugar dele. E aí meti o amarelo, e aí falei para ele, repete isso, tu é homem. Vai falar mal de quem, cara? Eu te meto na rua, fala. Aí ele entubou. Aí é dali, cara, eu acho que foi o único jogador, para tu ver, o Edivaldo, que jogou no Botafogo, você vai lembrar dele, que jogou no Botafogo, que era de Xerém, que dirigia uma van, lembra da história desse jogador? Lembra? Então, depois que ele passou pelo Botafogo, como qualquer profissional, a nossa carreira vai diminuindo, a gente deixa de estar num clube grande, apitando grandes clássicos, e você começa
a ser mantedor de todo o processo. Mas não deixa de ser profissional. E ele era um bom profissional, como eu era também. E apitando um jogo da série, não, era Série A, do Carioca, só que ele não estava num grande clube, eu fui fazer Bangu e América, lá em Edson Passo. Que por muito tempo foi um clássico. E era E tem rivalidade. Tem. Era um jogo à noite, uma quarta-feira, e estava no gol do América, aquele jogador, aquele goleiro que foi do Botafogo, que falava que não enxergava bem. Wagner? Wagner. Tinha uma história dessa, tá vendo? À noite falavam que não Falava que bem. Então, a gente, né? Que hoje em dia a gente tem que ter um cuidado. Não, e eu não sei se é verdade. Nem eu. Só que nesse jogo teve um corner, o Wagner saiu, a bola passou entre as mãos dele, bateu nas costas do jogador do Bangu e entrou gol. O Bangu ganhou de 1-0. Ao término da partida, Alfredo Sampaio, que estava no América, invadiram o campo e aí houve uma verdadeira guerra. E o Edson me agrediu. O Edivaldo me agrediu. Isso é para você ver como o futebol Isso como é a vida. Ano? 2003. Então, na verdade, é 2003. 3. Mas é um gol do Bangu ou um gol do América? Um gol do Bangu, e o Bangu ganhou de 1-0. Quando acabou o jogo, lá em Edson Passo, abriram o portão. Nem sabia que o Wagner tinha jogado no América. Sei que o Wagner jogou no Bangu antes. Isso, acho que ele saiu do Bangu e foi pro América. Então é isso. E o Edivaldo no América. Uhum. O América estava com um bom time, mas ganhou, o Bangu ganhou. O Alfredo invadiu comissão técnica, todo mundo. E aí me agrediram. O Edivaldo me deu uns chutes nas costas. Que isso? E esse jogo foi para longe, irmão. Deu polícia. Eu processei todo mundo. Aí o doutor Eduardo me chamou, me pediu uma gentileza e eu fiz. E aí o Alfredo hoje é presidente. Um grande irmão que também depois a gente... Se acertaram. Nos acertamos. E ele até fala, tive problema com o índio, mas é sujeito homem. Presidente do Sindicato dos Atletas. Isso. O índio, tive problema com ele, mas sempre foi sujeito homem. Gosto dele porque ele respeita. E se tiver aqui para dentro, ele vai. Disposição ele tem. E o Alfredo é assim também. Tem aquele jeitão dele, mas tem um coração... Aí tu vai conhecer a pessoa. Fora do campo... Ótima pessoa. Você vê que não é nada daquilo lá, né? Uhum. Então, tudo é muita emoção. Resumindo, o Edivaldo me agrediu, processei ele e tal. A coisa foi embora. Aí, eu encontrei com ele no CEP, que é o clube dos petroleiros apitando uma final e tal. Aí, ele, em determinado momento, fizeram uma falta nele, segue. Aí, outra falta, segue. Eu entendi que não foi. Aí alguém virou e falou, pô, isso tu não dá falta nele? Foi falta. Eu falei, não foi. Aí ele virou e falou assim para mim, ele não gosta de mim. Irmão, na hora eu virei e falei, eu tenho um motivo para não gostar de você? Isso foi fato. Ele acabou o jogo, ele me chamou, quero te pedir desculpa. Eu falei, por quê, cara? Acabou o jogo. Não é por hoje. Eu tinha que ter falado isso já para você há muito tempo atrás, mas hoje eu quero falar. Eu quero te pedir desculpa por aquele jogo lá, lembra? Eu falei, cara, aquilo já morreu. Ele, não. Para mim, não, ainda me incomoda. E hoje ficou muito latente. Então, nós somos seres humanos, sabe? Todo árbitro é um ser humano, todo jogador é um ser humano. Só que ali a gente entende que, às vezes, as coisas saem do controle. E o árbitro tem que entender. E o Fred, nesse jogo, eu achei que ele não foi humano, voltando, né? Uhum. E não foi humano nem humilde de pedir desculpa. Porque eu tinha vindo de uma lesão, que sofri muito. Minha carreira quase acaba, porque o médico falou que eu ia ter que fazer a intervenção. Eu banquei, não fiz. E eu tenho 2 tatuagens. E uma eu fiz porque eu consegui me recuperar com muito tratamento. Eu fiquei 6 meses, tratamento intensivo. O joelho ficou... E o médico falou, vou ter que te operar. Nessas horas o suporte vem por parte da federação? Não, foi tudo meu. Tudo teu? Tudo meu. Não tem suporte nenhum, o árbitro? Porque o árbitro não é profissional, né, cara? Não tem vínculo nenhum. Cara, isso é um... O que teve foi, precisa de alguma coisa? Mas eu ia falar, pô, preciso de um tratamento, eu já tinha plano de saúde. É isso, sabe? Você não tem que esperar. Você tem que ter o teu, pô. Uhum. Entendeu? É um absurdo, né? Porque o cara, porra, é um atleta também. Sim, mas... O árbitro é um atleta. Mas é que tá. O clube que poderia fazer, no meu entendimento, não faz. Tu imagina a federação fazendo... É motivo de pauta isso. Fazer isso de 500 árbitros. Plano de saúde,
atendimento. Bicho, é surreal. É surreal. O dinheiro disso tudo. É caro, mas mesmo assim. Concordo contigo e a se pensar o que pode ser feito. Eu acredito que os árbitros poderiam ter, e aí vem uma questão social, e aí é bom que vai para onde a gente também deve ir, porque eu entendo que isso é uma questão social, tem que proteger. Então tem que ser desenvolvido projetos que venham permitir que o terceiro setor entre, que o poder público entre, para ajudar os árbitros. Entendeu? Tem certas coisas assim que eu acho que falta muito aqui no futebol brasileiro. Talvez no futebol mundial, mas acho que aqui vamos trazer para o nosso, né? Porra, vocês apitam jogos onde tem muita coisa envolvida, assim. Um clássico hoje, vamos lá, Vasco e Flamengo. O que tem de grana envolvida aí nesse negócio, cara? O que os jogadores ganham, o que os clubes ganham, os patrocinadores investem, a televisão paga. Por isso que eu sempre acho esse pessoal falar, mas o árbitro, ele ganha bem, porque hoje em dia tem o VAR que também faz o cara ganhar mais uma grana. Cara, porra, vocês tinham que ganhar muito mais do que vocês ganham, pela responsabilidade que vocês estão ali envolvidos. Vocês tinham que ter toda... E vocês tinham que ser profissionais, é o primeiro passo, né? Sim. Eu tive até em Brasília discutindo isso. Tem que ser, pô. Mas, ó, eu te falo, a classe não tem que esperar vir. A classe tem que se organizar. E uma classe que hoje tem, e eu falo mesmo, tem 2 instituições que dizem que representam os árbitros, aonde vai chegar isso? Tem que ter união. Tem 2 instituições. Tem a ANAF, que desde quando eu sou árbitro, como você bem falou no início, não vou deixar de ser nunca, porque uma vez árbitro, sempre árbitro. Professor de educação física, uma vez, sempre, e ainda exerço. Tem a ANAF e tem a Associação dos Árbitros hoje. E as 2 dizem que representam os árbitros. Porra, então não tem ninguém representando, na verdade. Você lembra quando eu te falei que o grande problema é interno? Que não é do... Aí você fala, pô, mas peraí, não é do clube. Não é da federação. É nosso. É nosso. Nosso quanto entidade. Só que enquanto as pessoas entenderem que eu parei de apitar e fulano não pode brilhar mais do que eu, aí eu tenho que sentar numa cadeira... É a vaidade. É isso aí. Eu tenho que sentar na cadeira e brilhar mais do que o Rafael, o paulista, que na minha opinião é o melhor de todos no Brasil hoje. 1000. Rafael Claus? 1000, na frente de todo. Mas não é um pouco não, tá? É muito. Aí falam assim, ele foi na Copa, não apitou nada. Sim, o estilo dele não é estilo moderninho. Ele é árbitro. Ele é raiz? Ele é raiz, ele é árbitro. Ele é árbitro. Ele tem entendimento, leitura de jogo, dinâmica, sabe falar, sabe se comportar com o jogador. Os preparados de laboratório correm muito, praticam muito conceito, praticam muito tudo, mas não praticam a essência. Pô, Randy, então tu quer dizer que tem um árbitro raiz e um árbitro Nutella? É o que mais tem. Só tu vê aí, árbitro rindo, abraçando o jogador, querendo tirar foto, árbitro modelo. No meu tempo, se fizesse umas palhaçadas dessa, ficava sem apitar. Acaba jogo, fica esperando todo mundo vir falar. O cara tá mais preocupado com a foto que ele vai postar no Instagram. Tô bonitinho, né? Tô Porra, bonitinho. loucura isso, hein? Eu sempre usei gel, sempre uso. Mas hoje em dia você vê, bonitinho. Pra tu ver, uma vez que eu quis apitar com uma chuteira diferente, tomei um puxão, amigo. Tá querendo aparecer? Eu falei, Tinha que não, ser aquela cara, preta. tinha que ser preta. Hoje em dia, não. É vermelho, azul. Aí o cara vai igual um papagaio e não apita porcaria nenhuma. Busca aí os maiores erros aí. São daqueles mais mauricinhos. E falo mesmo. Falo e repito. Não devo nada a eles. Sim. E não tô falando do homem, tô falando do árbitro. Do árbitro, lógico. Que, sabe, deixa de exercer para aparecer. E dizem que eu gostava de aparecer. Eu gostava de aparecer porque eu era firme, porque eu não dava mole para ninguém, porque eu expulsava, porque eu marcava pênalti, porque eu tinha um bom condicionamento físico, porque era bom disciplinador. Eu falo mesmo, cara. Eu não fazia isso. Tô aqui na sua frente. Sim. Eu recuava para alguém? Não. Nós somos da antiga. Quantas vezes você ouviu o Eurico falar, esse aí tá fora? Eu não ficava fora porque deu um pênalti contra o time dele? Contra o teu Vasco? Acontecia. Não aconteceu? Então eu tenho autoridade para dizer, eu fiz. Ah, mas eu fiz, esquece. Ah, você não corria. Eu corri, então eu tenho autoridade para falar. Eu era disciplinador, então eu tinha um bom entendimento de jogo. Então eu posso falar. Até porque, irmão, eu vivi, né? Se eu vivi, eu tenho direito. 50%. E se eu o fiz com excelência, aqueles que acham que é arrogância, que achem. Também ninguém, quando eu errava, quando eu acertava, eu nunca gostei de tapinha nas costas. Eu nunca fui de grupo. Eu andava e procurava estar com a classe, não com grupinhos. Entendi. Eu sou classe, eu não sou grupinho.
Sou por todos e todos por um. Então, é isso. O que acontece é que entendo que hoje o segmento está muito politizado e ficam duas correntes brigando para brigar pelos interesses dos árbitros. E, no final, ninguém briga por nada e o árbitro não faz nada. E uns ganham muita escala, outros não ganham, porque eles estão preocupados em ter escala. E ter escala qual é? Não desagradar. Não desagradar nem o VAR. Porque se tu for lá, se no teu entendimento, você mudar, o VAR te mostrar, claro, se a imagem for nítida e você tem que ir com ela, mas se é uma decisão de campo sua, um fato seu, onde você está balizado, você não tem que ir com o VAR. Estou em cima, tenho um bom posicionamento, tenho poder de decisão, por que eu tenho que acompanhar o VAR? Não, eu vou acompanhar porque senão tem lá o instrumento que foi criado para isso. E no início era assim. E isso prejudicou muito a arbitragem. Porque o árbitro, ele não apita mais. É o VAR que apita e o jogador percebe. Sim. O jogador fica irritado. Então, o que está fazendo aqui o palhaço? Então, sai você e deixa o cara que está lá em cima apitando. Então, ele vai falando o que você tem que fazer. É isso, é muito simples. Mas isso tem que partir, repito, dos árbitros. Quando tem duas classes brigando para representar uma, tá errado. Você acha que de vez em quando falta, por exemplo, o árbitro se defender? Porque, assim, pelo que você está me falando aqui, você acompanhava muito o noticiário depois, né? Você sempre foi de assistir, até para ver os jogos e acabava ouvindo os comentários da mídia. Você acha que falta os árbitros talvez se defenderem, darem mais entrevistas, participarem mais do processo? Sim, sim. Só tem que ter um cuidado. O árbitro tem que se preocupar em ter uma assessoria de imprensa. Investir em si. Sim. Volto a dizer, o investimento é seu. Você quer crescer? A tua empresa te dá a oportunidade. Ela pode até te dar 2 cursos. Mas se tu tiver a oportunidade de fazer mais 2 e bancar, faça. É a mesma coisa, tá? Por isso que eu te falo que a federação tem responsabilidade, se o árbitro se lesionar, CBF tem, mas o árbitro é com ele mesmo. É coisa minha, eu não vou esperar você. Então, assim, falta, deve. Só que quem vai falar e esse árbitro está pronto para falar, às vezes ele não está. Ele pode se prejudicar mais. Sim. Então é melhor recolher ele e a federação fala por ele. Mas eu acredito que deveria ter, sim, dentro de cada federação, alguém que vai só que não pode ser o presidente da comissão, que não pode ser um diretor de arbitragem, porque ele está envolvido diretamente com a causa. Então ele vai escado, ele chegar lá e falar assim: teu jogador perdeu um pênalti, eu não falei nada. O árbitro errou. Não é isso que vai ser a solução. A solução é você achar o equilíbrio para que esses erros não aconteçam mais, mas eles vão acontecer, mas que eles venham ser minimizados e que não causem impacto no resultado final da partida. É isso que eu entendo. É assim que eu acredito que tem que ser. Porque isso você tem que criar profissionais que falem, mas só que todo mundo quer falar. Todo mundo entende de arbitragem. Aí fala o técnico, fala o supervisor, fala o presidente, e o árbitro não fala. É um sistema viciado, né? Vamos mudar isso, vamos mudar. A profissionalização está lá com o Romário. Espero que ele consiga fazer andar e vai fazer. A questão dos jogos está lá com o senador Portinho também, junto com a comissão de esporte do Senado, que eles consigam fazer. Eu me sinto muito honrado, dei minha contribuição. Fui lá, falei, expliquei. No meu ponto de vista de ex-árbitro, com a experiência que eu tive e vivi só durante 30 anos. Só durante 30 anos. Então, assim, que sirva. E que movimentos políticos, sociais se façam para a evolução do árbitro como um todo. Me surgiu aqui uma pergunta, agora leigo, não pesquisei, não apurei. Mas você está com 54 anos. Você poderia estar trabalhando hoje em dia na arbitragem de outra forma, ou não? Não, eu estava. E pedi para sair por conta do meu outro momento profissional. Entendi. Você está na secretaria? É a Secretaria de Integração Metropolitana do município do Rio de Janeiro. Eu estou lá, subi como secretário. Tinha lá um grande parceiro, um amigo, o Marcos, que acreditou na identidade do esporte. Isso para mim é fantástico. Tem a identidade, o que o esporte é capaz de fazer. E a equipe dele estava completa. E ele achou que eu poderia ajudá-lo. Ele assumiu a secretaria. Lá esteve o Marcos Dias e agora ele vem vereador. E aí ele me puxou, me escalou para estar como secretário. Né? Estou no governo do Eduardo Paes. Aí a gente até está na guerra, como a gente falou em off aqui. Estamos nesse momento aí
bem delicado, que eu acredito, delicado de trabalho, né? Que é muito estressante. Sim, sim. E é uma outra coisa, a gente brinca, ele mesmo brinca, né? Porque aqui a gente pode falar isso, porque a sociedade como um todo fala, pô, Índio, tu sempre foi apto, questionado por N motivos e veio para o segmento político, que também é questionado, falado, né? Eu não vou aqui ser mais claro do que isso. O árbitro não corre, o árbitro sabe apitar, o árbitro é amigo do fulano, o político é amigo de ciclano, o político só quer se dar bem, o árbitro... e não é nada disso, cara. Eu acho que isso é um grande desafio também, como foi ser árbitro. A política, ela é necessária em qualquer segmento das nossas vidas. E eu digo não a política, eu digo os relacionamentos políticos. E me chamou a atenção quando, e isso me grava a memória, quando um amigo de Macuco, no interior, secretário de esporte, eu fui fazer um jogo lá, e eu estava iniciando nessa nova jornada, finalizando a arbitragem. Ele falou, cara, tu sempre foi político. Aí eu falei, eu político? Ele o árbitro é um agente político. Olha, cara. Aí eu, agente político, Hugo, o nome dele, Huguinho. Eu falei, mas por que Huguinho? Cara, tu imagina, 2 times, você ali tem que mediar, você tem que apitar, você vai ter que punir, você vai ter que liberar alguma coisa aqui, ou não liberar ali. Você não sabia, mas você fazia política. A política, a gente está fazendo uma ação política. Para as câmeras, é uma ação política. Uma política de relacionamento, uma política de informação. Sim. Eu estou dando informação, então isso é uma política pública. Você está sendo um canal para reproduzir essa política pública de informação sobre uma carreira. É esse olhar que tem que mudar. E aí o Marcos Dias acreditou, me levou para a secretaria, o prefeito Eduardo Paes autorizou, né? Porque a gente sabe como tem que ser, e é assim mesmo em qualquer segmento. Marcos, confia, é um cara sério, é de trabalho, de gestão, e vamos trabalhar? Vamos, vai acordar às 4 da manhã para trabalhar? Sempre acordei, porque eu sou da área de educação física. Então, eu sempre acordei cedo para dar aula. E hoje não é diferente. E tudo. E a preparação, né? Eu trabalhei em Vilas Olímpicas, na parte de educação física, na coordenação. Depois dei aula, depois trabalhei em projetos sociais na coordenação. Aí depois fui para o terceiro setor. E aí aconteceu dele me chamar e eu estar hoje como secretário de Integração Metropolitana, que cuida de boas práticas políticas para a região metropolitana, que são 21 municípios. 21 municípios, onde o 22º é a capital, e a gente trabalha com boas práticas. Tudo que é feito de ações pelo governo municipal, a gente transmite para essas 21 cidades e traz deles experiências. Isso na área de esporte. A secretaria ela não é uma secretaria fim, ela é uma secretaria meio. Entendi. Então, eu trabalho com educação, eu trabalho com esporte, eu trabalho com saúde, eu trabalho com todo o fomento de política pública dos municípios. É uma secretaria, assim, que tem só 3 anos, mas é uma secretaria muito potente para ajudar, proteger e cuidar do ser humano na ponta, em áreas de vulnerabilidade, onde necessita que o poder público entre, porque rodando a cidade é uma questão assim, muito delicada, essa questão do sofrimento da população. Tem muito. É feito. O prefeito Eduardo fez muita coisa, tá? Mas ainda tem muito, como ele bem diz, ainda tem muito o que fazer. Eu queria, então, refazer a pergunta. Você sente falta de estar na arbitragem? E eu estava, e estou, né? Foi a tua pergunta, fugiu. Eu estava como técnico de arbitragem, junto à federação. Aquele cara que fica ali na beira do campo, orientando os atos e tal. E aí, por conta desse movimento, eu nunca gostei de fazer as coisas pela metade. Não estava dando para... Não ia dar. Uma coisa ou outra. Você vê ontem, por exemplo, domingo, eu saí de casa às 8 da manhã, aí tive uma agenda cheia durante o dia todo, cheguei em casa quase 11 horas. Como é que eu ia estar no campo? Não dá para se dedicar. Não dá. Não dá. O que eu tenho feito? Tem um futebol dos amigos, na política, vai lá apitar. Eu vou, mas também tem que ter cuidado, porque pode perder voto. Complicado. Pode perder o voto. É complicado. Mas assim, aí eu pedi dispensa à federação, sou muito grato à minha federação, eu sou grato ao esporte, ao futebol, que me proporcionou seguir esse caminho paralelo. Né? Claro, eu estudei, me preparei, mas tudo também, eu fui fazer educação física por conta de um jogo
que eu apitei, e o Jornal dos Esportes publicou uma matéria, e no dia seguinte, quando eu abri a matéria, estava lá as polêmicas de uns juniores e o vestibular para Gama Filho, e eu fui fazer Gama Filho, cara, para tu ver. Como eu virei apto, fui fazer o curso e hoje estou aqui. E, assim, é uma oportunidade muito grande, sabe? Então, assim, a federação também me proporcionou isso. Claro. E eu estava lá trabalhando com eles, com o Rabelo, com o Santiago, com uma equipe muito boa, o Cláudio, que são os caras que já foram árbitros, né? E que estão contribuindo para a federação e para o futebol carioca de uma forma total, macro. E aí a gente faz tudo, faz desde a base. E, assim, vou te falar, eu gosto porque em alguns momentos eu olhei e falei, pô, esse garoto vai ser árbitro. Aí pegava o telefone, é a política de relação. Rabelo, ó, gostei muito desse garoto. Aí ele falou, gostou? Tem que ter isso, né? Gostou? Gostei. Mas o que tu gostou nele? Falei, pô, gostei do desenvolvimento físico, do deslocamento dele. Aquilo que eu tinha de bom, que eu acredito que eu tinha. Gostei disso e disso, vi nele esse potencial. Aí ele dava o feedback. Gostei também. Eu te mandei para cacifar isso aí. Obrigado. Aí já ia para outro, para outro. E assim, de uns 6 que eu vi, vocês vão se surpreender. Não ainda nessa geração. Mas porque nas próximas. Nas próximas. Hoje a gente está sofrendo muito, o Rio está sofrendo muito. O Rio tem o Bruno, que é FIFA. Eu Bruno narrei Arleu. muitos jogos dele, ele narra muito série, ele apita muito Série B. É. Eu tenho feito muitos jogos, eu tenho gostado dele. É, tem o Bruno Arleu, que hoje para mim, é o 01, porque ele é o FIFA. Tem o Bruno Mota. É o Bruno Mota que eu tô falando. É, o Bruno Mota, É o moreno, Bruno alto. Mota. Tem apitado muito bem a Série Família B. de árbitro, parceiro. Tem apitado muito O bem a pai Série foi B. árbitro, É o Bruno Mota. o irmão é assistente, e eu vi o Bruno crescer. O Bruno ia para a beira do campo, o pai ia bandeirar ou apitar, junto comigo o Bruno ia. O irmão dele também. Pô, parece Então, ser assim, muito bom árbitro. Não, esse garoto vai embora. Na minha opinião, se hoje tivesse um ar para substituir o Bruno Arleu, seria o Bruno Mota. Tem o Yuri Heleno, que também é da educação física, também é do município, trabalha. Pô, um cara altamente capacitado. Na minha opinião, são os 3. Mas eles ainda não estão totalmente... Não explodiram. Aham. Entendeu? Dentro do perfil, porque hoje também tem árbitro, tem perfil, né? É igual o jogador. Altura, falar 10 mil línguas. Não é como era Não precisa antigamente. apitar. Faz isso aí que já tá bom. É igual o jogador, né? Cintura dura, mas se tá no perfil, se é forte fisicamente, a gente bota pra jogar. Cara, que loucura você falando essas coisas aqui. Queria fazer uma brincadeira contigo, se você me permitir. À vontade. Comparar com... Isso já é sinal que a gente tá acabando? É, reta final. Puxa vida. Tá muito bom o papo mesmo, passou É. muito rápido. Queria fazer uma comparação tua com outros árbitros, mas você se comparando, dizendo se você apitou mais ou não que eles. Posso? Tu só sabe qual vai ser minha resposta, né? Depende. Uau. Vamos ver. Pode? Deve. Então vamos embora. Vou começar com Leonardo Gaciba. Eu ou ele? É. Eu e te falo por quê. Por quê? Meu físico era melhor. Tá certo. Heber Roberto Ou Lopes. não era? Ué, sim. Sim. Obrigado. Heber Roberto Lopes. Eu. Carequinha. Eu. Por quê? Eu consegui amadurecer mais do que ele pro final da carreira. Deixei de ser tão polêmico. Tá certo. Vou pegar um árbitro mais antigo, bem mais antigo, que é uma referência, mas que também é vítima de muita brincadeira. Zé Roberto Reit. Ou eu? É. Eu, porque eu não tenho time. Essa aí é boa, hein? Essa aí é boa, hein? Anderson Daronco, da atualidade. Te botei numa quebrada? Não. Eu acho você bem Com melhor que todo ele. respeito. Eu acho você bem melhor que ele. Físico, técnico, disciplinar. Eu não Sou gosto do melhor. Daronco apitando. Não gosto, mas aí é opinião. É técnico, né? É técnico. É técnico. Paulo César de cara Oliveira. legal, um cara legal. Paulo gente César boa de pra Oliveira, caramba. que hoje é comentarista. Eu. É? Por quê? Eu Por também quê? acho. Por quê? Por quê? Porque se um dia eu tiver a oportunidade de ser comentarista de arbitragem, eu vou primeiro me colocar no lugar dos árbitros e não vou ter camisa, nem Rio, nem São Paulo, porque o árbitro ele é mundial. E tem Ele isso não é também do na estado. arbitragem, é? Os caras vestem... É só você observar os comentários. Entendi. São Paulo, com todo respeito ao estado, nunca vai ser mais bonito que o Rio de Janeiro, nunca vai ter as praias cariocas e nunca vai ter árbitro tão inteligente para se adaptar ao frio, ao calor e a nenhuma temperatura. Tá certo. Wilton Pereira Sampaio. O meu emocional, muito melhor que o dele. Rafael Claus, esse você elogiou aqui. Ele. Ele?
Ele é completo e foi uma Copa. Tá certo. Leandro Pedro Voaden. Meu físico sempre foi melhor que o dele. Entendi. E vou fechar com o Marcelo de Lima Henrique. Por quê? Porque eu também tinha físico melhor, tinha disciplina, era mais disciplinador, porque eu entendo principalmente ser fiel e leal à minha federação. Eu nunca larguei o Rio de Janeiro. Tá certo. Bom, tem algum outro árbitro além do Cláudio que você considera melhor do que você? Luiz Antônio Silva dos Santos, o índio. Melhor do que eu. Tá certo. Tá certo, é justo. Índio, obrigado pela participação. Imagina. Foi um prazerzaço te receber. Acho que o papo foi muito legal mesmo, esclarecedor. E assim, tomara que você volte para a arbitragem em algum momento, que eu acho que você faz falta. Eu acho que você vai ser um anjo que vai me levar de volta. Será? Profetizo. Porra, as palavras que um dia têm eu possa poder. ajudar. Que um dia eu preciso ser ajudado também, mas um dia eu posso ajudar. Conta comigo. Conta comigo. Conta com tudo aquilo que você precisar. Mas se tem uma coisa que você tem, não é porque eu estou na tua frente, não. É a competência. E competência pode demorar, mas a gente chega. Quando a gente chega, o espaço é nosso e ninguém tira. Que assim seja, meu amigo. Será. Galera, episódio 33, Luiz Antônio Silva dos Santos, o índio, baita árbitro. Espero que vocês curtam aí. Vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like e se inscrever aqui no Na Cabine Podcast. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até.